Pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Vamos continuar falando sobre notícias, que foi o tema da aula passada. Vamos analisar e comparar esses dois textos. O texto 1 fala sobre por que sou contra o Uber. O Uber é aquele aplicativo que a gente usa para ter motoristas disponíveis, né? Como se fosse uma forma de táxi, para quem não sabe, tá? Então, primeiramente, deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar melhor. Primeiramente, porque não te oferece segurança. O Uber é um aplicativo criado por um americano chamado Travis Kalanick, que não se importava com nada além do seu bolso, transferindo todo o risco do negócio para o escravocrata motorista contraventor. Hoje em dia ele vive em Singapura, tem 3 holdings no Panamá e após vários processos nos Estados Unidos, com condenações por violar leis trabalhistas na ordem de 300 milhões de dólares. 2 condenações, uma na ordem de 22 milhões de dólares, por não checar os antecedentes criminais de seus motoristas, né, ou seja, de seus funcionários, e outra de 12 milhões de dólares por vender os dados dos usuários e partners para outras empresas, e em decorrência mudou a sede para Amsterdã. Também nos Estados Unidos, 3 estados, Illinois, Kansas e Ohio, por meio do referendo, a própria população, por bem, decidiu proibir. Foram 6 mil casos de crimes sexuais entre os anos de 2013 e 2015 e 4.754 reclamações de toda sorte no site Reclame Aqui em 2015, com aproximadamente 20 mil carros. Já as concorrentes, 99 e Easy Táxis, com 250 mil táxis, tiveram aproximadamente 1.500 reclamações. Quanto às leis brasileiras, o Uber fere as normas. Então, é um texto que foi escrito pelo Marcelo Freitas, né? E ele fala por que ele é contra o Uber, porque ele fala que não oferece segurança. Uber é um aplicativo americano que não se importa com nada, né? Ele não olha os antecedentes criminais de quem vai trabalhar na empresa, teve muitas reclamações, houve também muitos casos de crimes sexuais de motoristas contra os passageiros. Então ele fala tudo isso porque ele é contra o Uber. Aí temos o texto 2. O Uber e as mudanças necessárias na sociedade. Nos últimos meses, tenho acompanhado diversas notícias divulgadas pela imprensa, envolvendo discussões sobre o tema. Há na classe política quem defenda equivocadamente a proibição do Uber. No Brasil, um cidadão não pode ser impedido de exercer um trabalho honesto e lícito. Logo pensei, só ocorre isso no Brasil, um país onde não se pode trabalhar e inovar. Estou tratando sobre este tema desde fevereiro do ano corrente e tenho estudado para tratar o assunto com justiça. Uma das conclusões é pela liberação do serviço. O lucro sadio proveniente da livre iniciativa é desejável e defendido na Constituição do Brasil, desde o seu artigo 170 até o 192. Além disso, temos nas Escrituras Sagradas, em vários trechos do Velho e do Novo Testamento, a defesa do trabalho e da livre iniciativa. Cito como exemplo 2 Tessalonicenses 3, capítulo 1, Provérbios 22, 29, entre tantos. Este é o momento de aceitar o novo, ainda que cause estranheza a alguns. Já esse texto 2, ele fala que o Uber teve mudanças que são necessárias na nossa sociedade, que ele vem acompanhando nos últimos meses, tenho acompanhado, então esse texto é em primeira pessoa, né? É uma opinião de quem escreve, quer dizer, eu tenho acompanhado diversas notícias divulgadas pela imprensa, envolvendo discussões sobre o tema. Há na classe quem defenda equivocadamente a proibição do Uber, quer dizer que não se pode proibir o Uber no Brasil, porque ele fala que quando a pessoa quer trabalhar, ele não pode ser impedido, porque é um trabalho honesto, ilícito, que ele é legal. Aí ele já reclama do Brasil, que isso só ocorre no Brasil,
um país onde não se pode trabalhar e inovar. Estou tratando desse tema desde fevereiro, enfim. No texto 1, nós temos o quê? Uma pessoa, né, que dá a sua opinião contra o Uber. Já no texto 2, ele fala dos pontos positivos desse aplicativo no Brasil. Vamos para as atividades. Após a leitura dos dois textos, vocês vão responder os seguintes questionamentos. Os textos 1 e 2, eles têm a mesma opinião? Eles falam da mesma coisa? 2. Qual a opinião defendida no texto? Aí vocês vão colocar no texto 1 e no texto 2. Qual que é a opinião do autor? No 1 ele é a favor ou ele é contra? Né? Nesse texto aqui ele é contra, ele é a favor? O que ele é contra? Ele é contra o quê? Tá? E no texto 2 a mesma coisa. Vocês vão colocar qual que é a opinião que o autor dá no texto. A C, por exemplo, aqui não tem diferença, né? Aí vocês podem colocar aqui qual que é a opinião defendida no texto 1 e nessa C, qual que é a opinião que é defendida no texto 2, tá? D. Qual que é o fato que está presente nos dois textos? O que há em comum entre o texto 1? O que ele fala que apresenta tanto no texto 1 quanto no texto 2? O que eles têm em comum? Vamos lá, atenção. Segundo o dicionário Michaelis, fato é uma coisa ou ação feita, que é um acontecimento, algo que aconteceu, aquilo que é real. E já a opinião é aquela que, dependente do fato, é a maneira de opinar, é o modo pessoal das pessoas. Por exemplo, um fato é que choveu ontem. Qual que é a minha opinião? Choveu pouco ontem. Então, o fato é que choveu. Já a minha opinião é como eu enxergo esse fato. Choveu muito, choveu pouco, tá? Então, fato e opinião é isso. Então, com base nessas definições, vê-se que fato é algo que aconteceu, uma informação que existiu. Já a opinião é a minha opinião sobre determinado assunto. Temos aqui o texto 1, cidadania, direitos de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem a gente quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública, também é cidadania, né? Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que a gente tivesse o direito de votar. Então vocês vão copiar apenas a alternativa correta. O trecho que indica uma opinião em relação à cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la, é poder votar em quem quiser, ou revela um estágio de cidadania, ou foi uma conquista dura. Então, ele está pedindo qual é a opinião e não um fato. Então, o fato é aquele que aconteceu e a minha opinião é o que eu acho sobre determinado fato. Então, qual dessas alternativas tem indícios de ser uma opinião do autor e não um fato que aconteceu, tá? Copiar somente a alternativa correta. Vamos para o texto 2, tá? Vocês vão ler o texto 2. Vocês também vão colocar qual alternativa que vocês acham correta. Também ele está pedindo qual é a opinião do autor sobre o texto. Qual que é a opinião emitida aí? A. O óleo diesel é levado em barcos para Trindade. B. O projeto é de grande importância para Trindade. C. A ilha de Trindade precisa ser alimentada por óleo diesel. Ou D. A ilha de Trindade fica a 1.200 quilômetros da costa. Qual dessas alternativas não é um fato, e sim a opinião de quem escreveu o texto? Certo? Então, lembrando, vocês não precisam copiar todas as perguntas, somente a alternativa correta, tá? Deixa eu ver. Então, as atividades de hoje vão ficar somente essas, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só perguntar.